sétimo Salmos de degraus. Amém? Sétimo Salmos de degrau, alguém sabe qual é? Ele está na quinta parte do livro de Salmos, que é de 107 a 150. O sétimo livro de degraus é o de número 126. Amém? Nós vamos ler o sétimo, o oitavo e o nono livro de degraus. O livro de degraus são contidos de 15 livros, que vai do 120 ao 134. Ele está inserido na última parte, entre as 5 partes dos livros de Salmos, que é o quarto é do 103, se não me falha a memória, ou do 90 até o 106. E o quinto é o do 107 até o 150, se não me falha a memória. E esse livro que nós vamos ler, na realidade eu tinha outra pregação para fazer, e Deus me colocou para ler o 126, o 127 e o 128 Salmos. Nós vamos ler todos os 3, porque não há uma certeza de concordância, de uma sequência desses livros de Romagem, como também são conhecidos. O livro de Ascensão são conhecidos também como livros de subida. Mas eu estava ali sentado e Deus estava me dando esta lógica, que o livro 126 de Salmos, 127 e 128 são sequenciais, e nós vamos ver por quê. E Deus é que vai ter que falar aqui agora, através da minha mísera vida. Amém? Capítulo de número 126. Desses 3 livros que nós vamos ler, só um que tem um autor definido, que é o de 127, que é do filho de Davi, conhecido como o rei Salomão. Mas os outros dois, não tem um autor definido. Amém? Todos acharam? Quem não achou, dá aleluia. Prestem bastante atenção, em nome de Jesus, que estes livros, ele tem muito a ver com nossa vida, tanto secular como familiar e espiritual. Então, presta bastante atenção, em nome de Jesus. Eu ia pregar uma outra coisa, estava lá no Novo Testamento, mas Deus quis assim será. E assim Ele vai alimentar a minha mente, em nome de Jesus, aqui no que Ele quer falar. Amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurados aquele que teme ao Senhor,
anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua... Pega essa menina aí, rapaz. Da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Volta para o capítulo de 126, em nome de Jesus. Amados, estes livros de degraus, de romances, de subida, de ascensão, como são chamados, são livros onde o povo de Israel, eles saíam das suas tribos, das suas residências, das suas aldeias, e anualmente eles iam agradecer a Deus pelo feito que Deus tivera feito acerca deles. Eu disse que isso tem uma concordância com nossas vidas, porque todos nós que estamos aqui, assim eu creio, já somos filhos da promessa, já fizemos aliança com Cristo, não é isso? Levanta a mão só os que já são irmãos em Cristo. Pronto. Então, o que acontecia naquela época, nós vamos ler tópico por tópico, vou ter tempo para fazer isso, é que aqueles homens iam adorar a Deus em Sião, em Jerusalém, só que, como eu disse, a viagem não era uma viagem qualquer. Nós fizemos aqui, nós retornaremos em nome de Jesus, assim que essa pandemia tiver em nome de Jesus, uma acabada total, a nossa caminhada até Itapuã aqui, e é uma caminhada cansativa, né? Não tanto perigosa como a caminhada que eles faziam das suas respectivas cidades até o Monte Sião em Jerusalém, porque eram viagens de lugares pedrificados, rochosos, o sol escaldante, 40 graus centígrados, de dia, 3 abaixo de zero à noite. Tinham animais ferozes que muitas vezes dessa viagem bocanhava um ou outro. Iam pessoas gestantes com deficiência física, visual, louvado seja Deus, que é a mesma, auditiva. Iam pessoas com idades avançadas, iam pessoas com crianças no colo, e era uma viagem de agradecimento a Deus, uma peregrinação de agradecimento a Deus pelo livramento que Deus dera a eles do cativeiro que eles estavam no Egito. E no livro 26, se nós pararmos e entendermos, ele vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Ou seja, hoje nós não estamos mais no cativeiro de Satanás, não estamos mais nas bebidas, no cativeiro da bebida, da droga, da prostituição, dos vícios de jogos. Hoje nós temos o direito de sonhar, porque hoje nós temos perspectivas de projeto, e toda a família, e isso é correspondido a uma família, de um projeto de Deus, de uma vontade de Deus, era livrar as famílias que estavam ali, prisioneiras no Egito. Então, quando eles se sentiram livres, eles disseram, em nome de Jesus, que os que voltaram em Sião estavam como os que sonham. No versículo 2 ele diz assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Ou seja, eles estavam extremamente alegres, porque agora estavam livres para adorar a Deus. Então se dizia às outras nações que iriam junto com eles, que se encontravam no caminho para ir adorar, e diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes, ou seja, aquelas pessoas. E eles também diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
faze-nos regressar do cativeiro, Senhor, como louvado seja Deus, os correntes do sul, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pastor, o que é que quer dizer isso nos dias de hoje? Cada dia que nós saímos da nossa casa, cheios de problemas, cheios de angústia, de adversidade, cheios de coisas ruins, negativas, nós temos que ir em nome de Jesus, como está escrito no versículo 6, aquele que leva a sua preciosa semente. Qual é a minha semente? A minha fé. Eu vou andando, eu vou chorando, mas eu vou voltar sem dúvidas nenhuma, com uma alegria, trazendo comigo o meu molho, ou seja, a minha felicidade, aquilo que Deus proveu para a minha vida. Aí, tendo dito isso, nessa caminhada em que nós estamos, Ele nos dá agora, ou chama a atenção do povo. Ou seja, Ele começa a dar diretrizes, aí já não é mais na viagem, já é nós em nossa cidade, já é nós em nossas casas, já é nós em nosso ciclo social, aonde nós temos que ter, em nome de Jesus, a mente apurada para sabermos tratar de assuntos cotidianos, e não obstante a isso, como agora somos filhos da promessa, livres do cativeiro, tratarmos também de assuntos espirituais, mas contudo centrados em tudo em que nós vivemos aqui na terra. Olha o que Deus diz, olha o que diz o salmista Salomão nessa passagem: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, você pode comprar móveis novos, você pode fazer reforma da tua casa, você pode construir tudo o que você construir, mas se você não colocar em primeiro plano o arquiteto, o engenheiro, aquele que pode fazer o que homem nenhum pode fazer, em vão você está edificando a tua casa. Do que adianta uma casa deslumbrante, do que adianta uma casa toda reformada, bem mobiliada, do que adianta a casa farta de comida, do que adianta, em nome de Jesus, você tendo tudo o que você quer dentro de casa, mas não tem a presença do Senhor, não tem a paz dentro da tua casa, é o tempo todo problema com os filhos, problema com o marido, problema com a esposa, problema com o vizinho. Então não é edificada por Deus, não está solidificada na presença de Deus, porque ainda que você more em um barraco, seja de tábua, seja em palafitas, seja de papelão, mas se tiver a presença do Senhor, torna-se um palácio, porque tem que ter a presença, temos que ter. Então não adianta a gente ter nossa casa, a gente ter tudo bonitinho e não ter a presença de Deus. Eles têm que ter a presença de Deus primeiro. Antes de você levantar o primeiro bloco, Senhor, o Senhor está de acordo? Então, Senhor, unja ali o primeiro bloco, unja ali o primeiro buraco, unja ali a primeira parede, unja ali o primeiro reboco, unja ali a primeira pintura. Diz: Senhor, está diante de ti, esta casa é sua. Então nós temos que aprender em nome de Jesus, como a palavra nos ensina. Olha, o homem, ele é o cabeça da casa, ou seja, sobre o homem está a responsabilidade de deixar sua casa centralizada na presença de Deus. É do homem que sai os testemunhos para a esposa, para os filhos, para que eles vejam no homem, em nome de Jesus, um projeto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de experiência de vida, como Davi tem que ver em mim, como minha esposa tem que ver em mim, porque se eu não der esse testemunho, louvado seja Deus, vou estar como provérbio, capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 1, que diz que a mulher sábia, ela edifica a tua casa, mas a tola destrói. Isso também serve para os homens. O homem sábio, ele edifica a tua casa, mas o homem que é tolo, ele não vai edificar a tua casa. Tua casa não vai estar em cima de uma rocha chamada Yeshua HaMashiach.
Então nossa casa não precisa ser tão bonita para que as pessoas olhem, invejem, admirem, não. Mas que a nossa casa tenha a presença de Deus. Quando nós passamos, graças a Deus, ali nos corredores do nosso prédio, as pessoas sentem tanta, tanta raiva ou tanta inveja que vê a nossa vivência, que é realmente aparente, na aparência de Deus sobre nossas vidas, que nós, pelos olhares de algumas pessoas, nós vimos, a inveja, ali a raiva, contrário de outras pessoas, que quando nos vê, eles aplaudem, não com palmas, louvado seja Deus, mas nos olhares, nos gestos, e das maneiras que eles nos tratam, dá para ver, em nome de Jesus, que eles ficam olhando para nossas vidas e vê a presença de Deus. Então em tua casa não precisa ter uma beleza, louvado seja Deus, estereótipo, uma beleza estética. Tem que ter a beleza espiritual, tem que ter a presença do Pai, tem que ter a presença do Filho, tem que ter a presença do Espírito Santo. Então Salomão estava dizendo isso àquelas pessoas. Aí ele pega mais firme ainda. Nós vivemos em um país democrático. O que é isso? Toda a autoridade, é certo que ela emana de Deus, mas a política do nosso país está sob nossas mãos. Os políticos que estão lá, que vão passar 4 anos lá, e os que virão e passarão mais 4 anos, estão sobre nossas mãos. Somos nós que colocamos eles lá. E o que é que ele diz assim, louvado seja Deus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu não defendo política aqui, e vocês sabem muito bem disso, mas eu defendo Jesus ressurreto, e jamais em toda a minha vida eu vou colocar um político que ele propaga candomblé, espiritismo, budismo, ateísmo na presidência da república, ou no estado, ou louvar no senado, ou como vereador, nem no municipal, nem no estadual, nem no federal, nem no, louvado seja Deus, em lugar nenhum, porque eu tenho que prezar o Deus que eu sirvo. Porque se Deus não estiver no controle da nação, em vão vigia o sentinela, em vão estarão os presidentes, em vão estarão os senadores, em vão estarão os deputados federais, em vão estarão os deputados estaduais, em vão estarão os vereadores municipais. Eu sirvo a um Deus vivo, eu não posso fugir à minha regra. Pastor, mas é assim, eu não quero saber. Se profere é meu Deus e ele está se enganando, é com ele Deus. Mas eu não voto em ninguém. E tenho essa perspectiva comigo, não voto em Senhor ninguém. Mas eu não entendo como eu vejo um crente votando em um camarada que toma banho de ebó no meio da rua e diz que vai acabar com as igrejas evangélicas e vai botar ideologia de gênero no colégio, nas escolas, e os crentes de Deus estão com os ouvidos tapados por Satanás e os olhos cravados por Lucifer, ainda abre a boca. Sabe que isso me dá uma ira. Eu não quero votar em ninguém, não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou do Salmo 121, eu olho para a direita, olho para a esquerda, de onde é que me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas eu tenho que manter a lógica, eu tenho que manter a lógica em meu pensamento. Como é que eu vou apoiar uma pessoa que não apoia aquilo que eu sirvo, aquilo que eu creio, pelo Deus que eu prezo? Eu não tenho, em nome de Deus está no céu e eu estou aqui na terra, que eu não posso mentir em cima do altar. Eu não tenho, louvado seja Deus, empatia por político nenhum, mas eu tenho um amor imenso pelo Deus que eu sirvo. Quando eu vejo alguém escrachar o meu Deus, pode ser quem for, ele torna-se meu inimigo, como Satanás, ele é meu inimigo, porque ele está tentando destruir aquilo que eu sirvo. Mas o povo de Deus é cego.
Botaram um vídeo aí, não sei se vocês viram, lá no Afeganistão, que foi que fizeram com pessoas que encontraram tão somente com Bíblias na casa. Tem um vídeo aqui que mandaram para mim, uma criança do tamanho de Benjamin, outra criança do tamanho de Brian, e a mãe, os 3 enforcados dentro de casa. Quando o pai chega, encontra os 3 enforcados, está aqui, mortos, porque louvado seja Deus, os libaneses, eles encontraram Bíblia dentro da casa. Mataram outras pessoas no meio da rua no sol quente. Como? Amarraram as mãos e botaram dentro de um saco, amarraram o saco para que eles não conseguissem respirar, que morressem lentamente em praça pública, porque também encontraram Bíblias dentro das suas casas. Como é que eu vou apoiar uma pessoa que odeia crente e que adora macumbaria? Que crente sou eu? Faz como eu, pelo menos, porcaria. Não vota em ninguém. Porque eu não entendo a cabeça de certos adoradores, entre aspas. Não me chamaram aqui que eu defendo algum partido político. Não defendo, porque se defendesse aqui estava cheio. Eu só não apoio aquele que desaprova o meu Deus, aqueles que é contra o Deus que eu sirvo. Vocês viram Jesus se misturar com os escribas e fariseus, a não ser para pregar a palavra? Você via João Batista puxar o saco de Herodes e de Herodias? Não. Antigamente, em Israel, eu já preguei sobre isso aqui, o reino era regido pela teocracia. O que era isso? Todo rei, se no caso fosse presidente, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele não ia no plenário para que lá fosse votado algo, colocar em concessão para que fosse votado. Não, ele ia ao profeta, e o profeta tinha que trazer de Deus para o homem ou para o rei. Hoje nós só temos um poder, é na hora que nós estamos na boca da urna. Pastor, você está pregando política? Não. Quem está falando aqui é Salomão. Ó, se o Senhor não edificar, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Imagina um pai de chiqueiro na presidência da república. Eu não me ligo não. Tenho meu curso, minha faculdade de teologia, vou fazer minha pós-graduação. Minha igreja é registrada nacionalmente. Eu posso abrir igreja aqui, posso abrir igreja em Manaus, posso abrir igreja em Brasília, posso abrir igreja no Rio de Janeiro, posso abrir igreja em São Paulo, posso abrir igreja em todo o território. São 26, se não me falha a memória. Estado brasileiro, mas o Estado Federativo, que é Brasília. Eu posso abrir igreja onde eu quiser, porque eu sou documentado. Mas essas igrejinhas aí de fundo de quintal vão fechar uma por uma. Eu não fiz faculdade para me vangloriar, não foi nem para que eu adquirisse conhecimento. Foi porque o meu irmão, que é pastor de uma determinada igreja, que é bem conceituada, bem maior que a nossa, me chamou numa certa época e disse: olha, faça faculdade, porque está lançando aí uma lei para ser sancionada, e se ela vigorar, pastor que não tem faculdade de teologia, em bacharel, com nível superior, ele não vai poder mais pregar a palavra. Eu tive que correr para fazer a faculdade. Foi eu, ele e uma seleção de pessoas. Tinha pessoas da Internacional da Graça, da Universal, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Adventista. Tinham salas separadas e tinham mais de 300 pessoas fazendo faculdade, entre homens e mulheres. A perseguição, igreja, ela vai vir, porque isso é fato, mas que não venha das minhas mãos. Democracia significa que toda autoridade municipal, estadual ou federal, ela vem do poder das nossas mãos. É o povo quem coloca. Então, o que é que o salmista está dizendo? Ó,
Se o Senhor não guardar, se quem? O Senhor Deus não tiver com quem estiver sobre todo o poder, guardando a cidade, em vão vigia o sentinela. Aí ele continua: inútil, olhe para isso, vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles seus amados sonos. Ou seja, já está acontecendo. Quantos de vocês aqui trabalham igual um condenado e não tem um carro? E quando nós temos carro, temos que pegar com prestação, assumir de vista. Quantos de nós aqui não temos uma casa bem? Por quê? Devido tantos ladrões, os que estão, os que já estiveram lá. Presidente, deputado, o que está agora é ladrão, o que passou é ladrão, o que virá são ladrões, porque são os covis de ladrões gananciosos. Pastor, não se salva um, não se salva um, nem de direita, nem de esquerda, porque o que eles querem é engordar. Eu defendo meu Jesus, mas política eu não defendo. A minha igreja não compactua com político nenhum. Pastor, mas é crente, eu não quero saber, eu quero servir a Cristo, mas eu não vou me dar o desprazer de colocar nada contra um, louvado seja Deus, um macumbeiro, um espírita, um ateísta, em nome de Jesus, um budista na presidência de uma república federativa brasileira, para depois eu não pagar as consequências. Sabe por que o povo, a Bíblia fala, porque nós perecemos por não conhecer as Escrituras. E nós temos que entender, igreja, que nós temos o poder agora, que somos livres, poder de Deus sobre nossas mãos, sobre nossas bocas, sobre nossos joelhos. E nós temos hoje cabeças sóbrias para pensar. Pare e analise tudo, faz um contexto geral. É melhor você servir a Deus. Eu vejo pessoas se acabar pegando fila, chega lá, um folhetinho, eu cheguei lá, branco, e sai de lá. O cara tão rápido assim, eu digo mais rápido que isso, meu filho, impossível. Me dá meu documento aí que eu já fui embora. Eu sou desacreditado em qualquer político brasileiro, seja ele de que partido for, mas eu sou mais contra ainda qualquer político que tem uma religião que desacorde a minha religião, tem, louvado seja Deus, intolerância religiosa, porque não respeitam a nossa religião e quer que nós respeitemos as religiões dele. Tem que respeitar a religião que eu sirvo, e eu sirvo ao Cristo ressurreto. Eu sou cristão, eu sou adorador, e a esse Cristo que eu sirvo, eu não quero saber com quem serve a outros deuses, eu não quero saber com quem serve a outras entidades, mas eu sirvo um Cristo vivo. Se tem intolerância religiosa para eles, tem que ter intolerância religiosa para nós também. Porque uma pilantra pegou a Bíblia e queimou em rede nacional e não teve intolerância religiosa para ela. Porque o endemoniado se vestiu de Cristo Jesus. O homossexual, não tenho nada contra o homossexual, mas eu defendo meu Cristo, eu sei que ele não era homossexual. E fazendo como se Jesus fosse homossexual e não teve intolerância religiosa. Mas o povo de Deus aprende a ficar calado. O povo de Deus aprende a comer calado. Mas eu tenho um Deus que fala, eu tenho um Deus que é vivo, eu tenho um Deus que quando arrastaram ele no sandódromo, estamos até hoje com essa doença que já matou milhões de pessoas. Vai bulir com Deus, vai bulir com Deus. Se não tem intolerância religiosa, aqui tem a supremacia, a suprema corte daquele que vive e reina eternamente. Arrastaram ele no sambódromo, mas estão sendo arrastados para as valas. Milhares de pessoas morrendo de Covid-19. E quem é que traz a doença a não ser ele? Porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. O homem de Deus na terra pode ficar calado, podem estar se vendendo, mas ele veio
viveu, se crucificou, ressuscitou, não se vendeu e está sentado à destra de Deus. Quero lá defender política, eu quero defender meu Cristo, eu quero defender o Jesus que eu sirvo, eu quero defender a igreja que eu prego, eu quero acreditar nisso. Mas o povo de Deus é como a irmã falou aqui nesse instante, são desunidos e desfocados de entendimento, descapacitados de raciocínios. Por isso que eles fazem isso. Por isso que nós comemos o resto e tendo um Deus que é poderoso, que é soberano, que é onipotente, onipresente, onificente, onisciente. Aí ele diz: inútil, você vai trabalhar o tempo todo, vai dormir tarde, vai acordar cedo e vai bulir, desculpa a expressão, merda com 2 pauzinhos, não vai para lugar nenhum. Vai ver um filho do presidente, onde é que está estudando? É um filho do deputado, onde é que está estudando? Harvard, nos Estados Unidos, a maior faculdade do mundo. Estou aqui propagando política, que eu não quero saber de político nenhum, nem que ele me prove 100% que ele é certo, não quero saber. Eu quero saber se ele serve a Cristo. Se serve a Cristo, pronto, senta aí para a gente discutir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus for na sua vida como é na minha vida, nós vamos estar caminhando juntos. Mas sobre a sua política, é dali para fora. Nem aqui, nem em minha casa. E principalmente nem minha vida. Eu vivo no mundo teocrático ainda. Quem rege a minha vida é Deus. Quem comanda a minha vida é Deus. Quem comanda os meus pertences é Deus. Aí ele diz assim, ó: eis, olha a outra situação, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Poxa, era para nossos filhos estar em outras situações. Não era para a gente estar hoje como na época de antigamente, que não tinha tanta roubalheira assim. Nós estudávamos no ensino médio, nos colégios pobres, com quichute, né, ou com conga, caminhei até aqui assim, íamos com caderninho, coitado, desse tamanho, uma tabuada que tinha, tabuadazinha. A professora tinha uma palmatóriazinha, grossinha, para quem desobedecesse. E andávamos na linha, porque nossos filhos, como diz a palavra do Senhor através de Salomão, eis que os filhos são herança do Senhor. Louvado seja Deus, e o fruto do seu ventre, o galardão. Aí ele diz mais assim, ó: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, o aljava. Não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Hoje está diferente. Os inimigos chegam à porta, chama seu filho para ir ali embora, chama sua filha para ir ali embora. Estão indo à porta, não estão tendo mais diligência. Sabe por quê? O pai e a mãe perderam a rédea sobre os vossos filhos. Pastor, e como é que isso tudo acontece? Acontece, pastor, pela criminalidade, pastor, que está exacerbada? Não, começa de lá de cima, é no plenário. São eles que regem as leis. Nós estamos com a lei arcaica de 1940, que não muda até hoje. Por que não muda? Porque os primeiros a serem presos são esses pilantras. Aí o que acontece? Os pobres mais pobres, os burros mais burros, e os ricos mais ricos, e os sabidos cada vez mais sabidos. Um ou outro vão preso, aí acontece alguma coisa, mas na grande maioria, olha que lástima está o nosso país, olha que desgraça está a nossa nação. Hoje o pai não se preocupa mais em trabalhar para fazer, ou louvado seja Deus, para colocar teu filho numa faculdade. Não, está se preocupando em tirar do tráfico, da homossexualidade e do lesbianismo. E a filha é de uma gravidez precoce, diferente dos anos 80 e 90, que os pais se preocupavam, mesmo que pobre, né? Porque só iam para a faculdade os filhos dos barões, mas o pai ali, ó, se acabava para ver se colocava o filho no ensino médio, né? Para que houvesse ali naquele menino. Pastor, mas
Tá assim, tá, mas tem famílias e tem filhos, não digo superdotados não, meninos e meninas espalhados nesse país aí, perdão, que estão fazendo faculdades, que estão sendo educados de uma maneira ordenada como a Bíblia ensina, que estão estudando, não estão nesse meio. Então nós, como evangélicos, nós temos o poder de Deus sobre nossas mãos, para que o diabo não roube a nossa herança, que são os nossos filhos, como um galardão da parte de Deus. E que nós tenhamos, louvado seja Deus, não trabalhar como escravo, que isso aqui ele está nos associando a escravo. Inútil vos será, versículo 2, levantar de madrugada, repousar tarde, acorda cedo, dorme tarde e come o pão de dores, do trabalho forçado, ou esforçado, ou super esforçado, pois assim dá a ele os seus próprios, os seus amados sono, ou seja, só vivemos cansados. Até na igreja você vê, os crentes já vêm tudo, fica aqui assim, afadigo, cansaço. Já não basta a investida espiritual do diabo, sabe? Que dá o sono da indolência. Alogrado a um trabalhinho, porque hoje todo mundo se cansa fácil. Eu sempre trabalhei, sempre bate pá. Já fiz laje, já fiz, até briga comigo. Já fiz laje, já trabalhei em matéria de construção 10 anos. Isso nunca me matou. Cansava de tombar caçamba, bater na caçamba de areia, caçamba de brita, 1.500 blocos para botar para dentro, porque o espaço físico era pequeno, o caminhão não entrava. Mas hoje, papai mandava, vai o senhor. O senhor o quê? Vai você, papai. Lá eu não vou não, vai você, mamãe, vai você. Então nós temos que mudar o conceito, pelo menos dentro da igreja de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: você é crente, rapaz. Diga: essa vida não nos cabe. Aí ele diz assim, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua álgeva, não serão, ou seja, o que é que você tem que, o que é álgeva? Aquele local onde eles põem as flechas. Ou seja, você tem que ter palavras para estar debatendo, falando com seu filho, ensinando o caminho que se deve andar. É isso que a Bíblia nos ensina, porque ele diz no final, para quando o inimigo tiver à porta, eles estarem blindados. Aí no capítulo 128, depois que ele dá a exortação, ele diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem em Jerusalém ou no Brasil, e em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre a tua casa, a paz sobre tua família. Então aprende uma coisa em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do lado, diga: você é de Jesus, rapaz. Diga: você é de Jesus. Diga: quem é de Jesus, defende Jesus. Você quer uma lição disso? Todos os apóstolos, exceto Judas e João, foram mortos porque defendiam o nome de Jesus. No Afeganistão as pessoas estão morrendo, se você não sabe, são 53 continentes africanos. Só 2 que podem falar de Jesus, isso já há décadas. Nos outros 51 continentes africanos, se falar no nome de Jesus, se acharem uma Bíblia dentro de casa, eles pegam a família completa e lançam na rua, joga álcool, gasolina e toca fogo. Na Ásia também é assim. Os asiáticos, eles creem em Budas. Na Índia, eles creem no elefante, é o Deus dele. Os muçulmanos
Eles creem, louvado seja Deus, tu não me fala a memória, em Maomé. Outros em Alá. Mas nós cremos em Cristo. De todos esses deuses que eles invocam, o único que permitiu-se morrer e mostrou a todos eles, podem mostrar me matando aí, pode me mostrar, ficou lá em cima da cruz, podem mostrar, vocês vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E depois, no terceiro dia, mandaram o soldado ficar lá na porta do sepulcro, para não dizer que os discípulos iam tirar, mas não adiantou nada, porque a pedra se revolveu. Jesus saiu andando, apareceu para os discípulos, para Maria Madalena e as outras mulheres, e para mais 500 pessoas, para testificar a sua ressurreição. Tomé teimoso, ele pode pegar aqui, Tomé, sou eu, pega aqui. Veja o furo, está vendo? De um lado a outro. Eu estava naquela cruz 3 dias atrás, mas hoje eu ressuscitei. Mas não fique pasmo com isso não, que eu tenho algo mais poderoso para te falar. Eu vou subir na carruagem e vou ser glorificado na casa do meu Pai. Defenda o seu Cristo, defenda a sua religião. Tem pessoas morrendo porque não podem estar como nós estamos aqui. Eles ficam com fuzis, com R15, de porta em porta. Abre a casa e vasculha a casa todinha. Toda. Se encontrar uma Bíblia deste tamanho, toda a família é morta. O vídeo que eu vi, mandaram 2 vezes para mim. Eu apago, um apaguei, outro tá aí, mas não, já tinha visto, não vi. Porque quando tem criança aí, acabou o homem. O menino lá enforcado num berço, pegaram do tamanho daquele ali. Um forcou num berço, o outro botou numa fita, um menininho lá pendurado. Por causa da pregação, por causa da palavra. Aí vocês estão achando que está distante isso de nós? Vocês estão achando que está distante isso de nós? Vamos para frente que atrás vem gente. Está pensando que está tão distante? Porque essas leis, elas vêm de lá de cima. Eu quero te dizer uma coisa. Deus não se importa com vida terrena. Deus, ele se importa com vida celestial. Aí alguém pode perguntar, e como é que Deus permite isso? Quem foi que botou Saul como rei? Quem foi que botou Saul como rei? Porque depois outros reinos invadiu e na banda do sul, se não fala memória, tribo de Benjamim, destruiu tudo lá. Destruiu tudo. Ainda se matou ele. Mataram os filhos dele. Por quê? Por causa das escolhas erradas. Então eu quero viver aquilo que a Bíblia me ensina. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agradeça a Deus de você ter nascido brasileiro. Porque se você nascesse indiano, asiático, muçulmano, afegão, nigeriano, ou africano, os seus continentes que tem lá, você nem ia ter essa liberdade que nós temos aqui não, igreja. E eu vejo tantos crentes que desprezam a Deus de uma forma, sabe? Imagina naquele grande dia. Você acha que aqueles que estão lá no saco mortos estão aonde agora? O corpo está ali, servindo de expiação para o povo. Mas a alma, ou as almas, já estão nos seios de Abraão, esperando Jesus chegar na sua carruagem de fogo e dizer: sobe, sobe todos vocês. Então aprenda a viver a Bíblia em nome de Jesus. Aprenda a manter sua casa em ordem. Aprenda a manter seu município em ordem.
Aprenda a manter, em nome de Jesus, seu estado em ordem, seu país em ordem. Aprenda a manter a sua vida, louvado seja Deus, secular em ordem. Mas, não obstante a tudo isso, aprenda a manter a tua vida espiritual em ascensão, em crescimento. Estão querendo acabar com a nossa igreja. Abram seus olhos. Estão querendo destruir, fechar as portas da igreja. Porque eles sabem que o povo de Deus, quando o povo de Deus se levanta, o diabo cai por terra. Porque ele sabe que quando ele disse a Faraó: Faraó, liberta o meu povo para que possa me adorar, aquele povo se levantou, ou se levantaram, perdão, e andaram durante 40 anos peregrinando pelo deserto, com o sol escaldante, com a noite fria, mas estavam ali buscando o Deus Todo-Poderoso que eles sabiam. Então nós servimos a um Deus vivo, igreja. Por isso que a Bíblia fala, ó, em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E o meu coração tem que estar guardado no Senhor. Ele tem que ser a primeira etapa de toda a minha vida. Antes do meu filho, da minha esposa, antes da minha própria vida, antes dos meus projetos, antes do meu sonho. Primeira coisa que tem que vir é Deus. Segunda coisa que tem que vir é Deus. Terceira coisa que tem que vir é Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando alguém vier falar com vocês aí em tempo de eleição, mandar vir falar com o seu pastor, diga: nem vá, o pastor não gosta de político nenhum. Mesmo se ele for crente, nenhum. Nem crente, nem ateu, nenhum. Eu gosto daquele que segue a palavra de Deus, aquele que serve a Cristo em espírito e em verdade. Que lugar, igreja, que tem muito dinheiro, a corrupção, ganância, e não presta. Você não pode misturar seu Deus com essas coisas. Deus nos fez livres para adorar. Então aprenda isso, pelo amor de Deus. Aprenda a respeitar vocês mulheres, seus maridos, vocês filhos, aos seus pais, vocês maridos, suas esposas, nós, em nome de Jesus, a respeitar o nosso Deus. Eu vi na televisão aí, passou uma situação que a menina queria entrar padronizada da entidade dela, o colégio não permitiu, foram até para a televisão. Tolerância religiosa. Eles estão errados? Estão defendendo aquilo que eles creem, normal. O que eu acho errado é que o povo de Deus não tem a mesma atitude. O povo de Deus não tem a mesma veemência de dizer assim: não, meu Deus é vivo e reina, eu vou nessa batalha porque quem vai diante de mim é Ele. Tenho que defender o meu Deus, apesar de que Ele não precise de defensor, mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Se eu acredito em Deus, eu tenho que defender. Trabalhei numa determinada empresa, igreja, que eu tive que sair, senão iam me matar. Porque a maioria das pessoas que trabalhavam, que eram incumbidas nessa empresa, roubavam, simulavam assaltos. E eram assaltos na época, em 2004, de 30, 40, 50 mil. E quando chegavam até a mim, eu digo: não, irmão, sou crente, posso não. Um dia eu no comércio, dirigindo um caminhão da determinada empresa, carregado de mercadoria, o cidadão me parou com um caminhão despadronizado, nem sabia que ele tinha saído da empresa, e aí pongou na lateral do carro e disse: e aí? Eu disse: e aí o quê? Quanto é que tem de carga? Eu digo: rapaz, sem entender, ele trabalhava lá, nem sabia que tinha saído lá. Mas pela nota aí, deve ter 50 mil. Ele: aí, vamos simular, tem 3 meninos dentro do carro ali, simula assalto aí. Eu digo: eu sou crente, rapaz, tu é doido? Ele: me perdoe.
Mas quando eles armaram tucaia para me matar, porque eu não jogava o jogo deles. Por quê? Fui assaltado uma vez na maracutaia, as duas pessoas que estavam comigo, os dois auxiliares, sabia da maracutaia, eu não sabia. O motorista faltou nesse dia propositalmente, porque sabia. O cidadão lá botou logo eu de bucha de canhão para fazer a rota da boca do rio. Cheguei no lugar, entreguei a mercadoria, a mulher, pode deixar aí que essa mulher a gente já conhece. Pode deixar aí. Falei, beleza, tudo bem. Na volta a gente pega. Deixou o produto lá, deixou o dinheiro, a nota. Quando eu vou saindo, o cidadão ponga na lateral do carro com a pistola, bicho parecendo um Rambo. Agora é um assalto, já viu, né? Vai com o carro devagarinho. Fui, chegou lá em cima, tinha outro assoviando. Vestiram a roupa dos dois. Botou nós três dentro do vagão. E aí rodou com a gente em um determinado lugar. Descarregou a mercadoria toda. E deixou uma certa mercadoria lá. Aí quando nós fomos liberados, ali no Acesso Norte, eu fiquei quase 2 horas na mão desses cidadãos. Aí os dois auxiliares falaram, e aí, vou vender esse aqui, pegar lá o que está no lado. Quem? Eu? Esse aqui? Vou para a delegacia, meu filho, para furtos e roubos. Aí ele, e aí, menino? Pego nada aí, nada é meu, vou dar queixa. Daí para cá, minha cabeça ficou a prêmio. Sabe o que aconteceu, Vinícius? Perdi 2 anos e 4 meses de serviço, que eu tive que fazer uma carta em punho, porque os caras estavam marcando para me matar. A última viagem que eu fiz nessa empresa, ali no Tororó, perto da Fonte Nova, Deus é tão bom, sabe, negão? Tão bom, que numa distância como daqui, 11 e pouca da manhã, ali perto da Fonte Nova, o cara tinha me assaltado, esse mesmo cara que me assaltou, eu consegui visualizar em meio a tantas pessoas. Eu disse, aquele cara é o cara que me assaltou. Nesse dia ele ia me matar. Só que eu tenho um Deus vivo. Desci do carro, liguei para a empresa. Só saio daqui com escolta. Não saí sem escolta. Foi a última viagem que eu fiz nessa empresa. Aí ó, caí fora. Sabe o que é que eu via? Muitos colegas com carros, motos. Tinha um que tinha 3 casas, tinha 4 carros, tinha 3 motos. Charlava, ele tinha até um apelido, não posso aqui, né? Dava risada pra caramba quando contava as artes deles. Por que eu não posso me misturar com isso? Por que eu não posso me misturar com podridão? Porque eu já tenho os meus pecados, que eu tenho que cada dia estar matando um leão, um urso, para me sair deles. E vou me misturar com esses tipos de coisa. Terminei de fazer a igreja, já vou terminar. No ano passado, cidadão deu meu número a um cidadão. Cidadão me liga, pastor, tudo bem, paz? Quem está falando? Candidato fulano de tal. Eu digo, da onde, irmão? Ah não, eu pedi seu número a fulano. Ele não falou a você que eu não compactuo com política não? Que a igreja lá é para propagação da palavra? Eu falei, não, mas não quero não, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou tirar seu nome do meu contato, valeu? Ele, tá bom. Nunca mais eu vi. Eu conheci um ditado com vovó, sabe, seu Antônio? Vovó já morreu. Minha vovozinha, chamava ela de Mãe. Ela era índia. Era Eleonor. Tinha um cabelo aqui assim, a velhinha abusava ela. Ficava no rosto dela assim, ó. Só dormia com ela. E aprendi com ela que quem se junta com porcos, farelos come. E eu não quero comer farelo não. Eu quero ser igual a Daniel. Me permite a não comer a comida da Babilônia. Deixa eu comer as comidas de Israel. Ou você é, ou você não é cristão. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu estou defendendo algum partido político aqui? Eu não voto em ninguém. Porque uma vez me chamaram aí de não vou nem dizer o nome do cidadão. Não estou defendendo, só estou lhe explicando as consequências dos nossos votos, como também da sua casa, dos seus filhos,
as consequências que estão por vir. Ou vocês estão pensando que essas janelas que estão abertas aí no Afeganistão, que há anos, há décadas, faz um estudo lá para vocês verem. Faz um estudo que tem intolerância a crentes lá, que não toleram crentes. Faz um estudo, vai funça lá para você ver. Imagina aí, 53 continentes. Dentro de um país africano, 53. Só 2. Não são todos os lugares desse continente, desses continentes. Só 2 que podem professar Jesus. Vai falar aos asiáticos aí, aos chineses de Cristo, a maioria deles. Alguns muçulmanos. Vai falar. Mas nós temos um Deus vivo. E é nesse Deus que nós temos que nos apegar. De manhã, de dia, de madrugada e de noite. Esse, meu Jesus é presidente, ele é deputado, é vereador, meu Jesus é senador, meu Jesus é rei, meu Jesus é príncipe, meu Jesus é redentor, meu Jesus é ressurreto, meu Jesus é meu pai, é minha mãe, minha esposa, meu filho, meu Jesus é minha vida, é minha alma, meu corpo, meu espírito, meu Jesus, ele é tudo em todo o tempo para nossas vidas. Então aplauda a ele, porque você serve a um Deus vivo. Se pudesse escrever, que agora é digitado, não pode. Todas as vezes que eu fosse votar, presidente, eu botava Jesus. Quando fosse para deputado, eu botava Deus, botava o Espírito Santo e botava. Entendeu? Mas não é mais agora digitado, senão botava. São os meus candidatos. Hoje, amanhã e sempre. Eles são os que vão reger a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.